Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa mesa de negócios, à nossa reunião dessa noite. Vocês sabem que hoje nós temos um tempo muito curto para avaliarmos as propostas que 3 agências desenvolveram, né, para o nosso evento, nessa CXP, e eu fico muito grato em poder contar com a presença de vocês. Meu nome é Wagner Novaes, eu sou diretor de marketing dessa CXP, e a doutora Carla, que é uma investidora no nosso grupo, e ela vem aqui para poder assinar o cheque no final do processo com aquelas agências que conseguirem o resultado. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem são vocês? Olá, boa noite. Boa noite, quem é você? Eu sou a Gabriela Ferraz, faço parte da pesquisa e também faço parte hoje do atendimento. E você? Isso. Meu nome é Milena, também faço parte da pesquisa e da criação também. O senhor? Meu nome é José Maués, eu faço parte da pesquisa. José Maués? Isso. Maués é um nome oriundo de onde, Maués? Ele é de uma tribo indígena lá perto de Manaus. Perto de Manaus, muito bem. Interessante. Você? Eu sou a Bárbara Gabriele, eu sou de redação e estou no atendimento também. Bárbara Gabriele. Meu nome é Thaís, eu estou na criação. E o senhor? Eu sou o Lucas Ribeiro, eu sou da parte de mídia. A senhora? Meu nome é Aline Coelho, faço parte das finanças. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Como vocês sabem, o nosso tempo é bastante curto. Eu peço que vocês sejam breves na apresentação, por gentileza. A gente já começamos então com a parte de apresentação da nossa agência, a gente vai falar um pouco sobre ela. A gente vai falar um pouco só sobre a Tropical. A gente é uma agência que nasceu no ano de 2020, através do grupo de publicidade. E hoje a gente está atuando com 8 integrantes. O senhor está nervoso? Não, Pode ficar mais calmo. Eu estou sentindo o senhor um pouco tenso. Por gentileza, fique mais calmo, mas cuidado com o tempo. Não vai atrapalhar. a gente só tem o Bruno, tá? Ele está com tudo o trânsito e acabou só se atrasando. Pode passar. A gente percebeu que vocês, durante 6 anos de preparo dentro da CCXP, a gente localizou que vocês gostam, dentro de uma pesquisa muito grande, por conta da pandemia, a gente quis trazer o De Volta ao Lar, que é a base da CCXP. Porque a gente entende que durante 6 anos vocês sempre gostam de quebrar muitos recordes, tanto de pessoas, de 2019 para cá. É um número que vem sempre crescendo e por conta da pandemia houve o número da redução porque a gente teve que ir para uma base online. Então, com uma nova parte disso aqui, a gente quer trazer uma nova parte de divulgação para vocês. Então, a CCXP, por estar voltando de pós-pandemia, que a gente teve todos os eventos online, agora a gente está voltando para o presencial, a gente quer trazer um público maior para vocês. A gente vai trabalhar dentro de divulgação das principais redes sociais hoje e a gente vai trazer um pouco sobre o que a gente vai falar dentro do evento. Com licença, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso tema e conceito, a escolha. O nosso tema ele incentiva a leitura e o nosso conceito, a leitura em todos os universos. O porquê desse tema? A gente, em análise, percebeu que a CCXP é um público muito voltado à leitura. Então, é comum a gente verificar que tem pessoas que começam a ver uma produção devido a um HQ, que foi um HQ antigo, ou ao contrário, começa a ler um HQ por conta de uma produção. Então, devido a essa proximidade com a leitura, a gente quis trazer esse tema. E outro motivo também muito importante que a gente escolheu esse tema foi devido a uma taxa. 66,7% no período de 2019 a 2021. Crianças de 5 a 7 anos não sabiam ler e escrever. A gente sabe que essa taxa é devido à pandemia, devido ao que ocorreu, e a gente sabe que, além de ter afetado a saúde, a economia, também afetou de uma forma muito drástica a educação. Então, esse é o motivo da escolha do nosso tema e do nosso conceito. Pode passar. Motivo de escolher a Turma da Mônica. Vocês vão observar que todo o nosso layout é trabalhado com a imagem da Turma da Mônica. E o porquê a Turma da Mônica? Bom, eu acredito que você já leu algum quadrinho da Turma da Mônica. Eu acredito que a Milena, acredito que o meu sobrinho de 5 anos e o meu pai de 60 anos têm contato com a Turma da Mônica. A Turma da Mônica, ela faz a junção de 2 temas muito importantes para a gente, que é a questão de geração em geração
E também a questão do incentivo à leitura. A escolha também foi devido a uma caixinha de pergunta que a gente abriu no Instagram. Nessa caixinha de pergunta, a gente perguntou assim: qual foi o primeiro quadrinho, HQ ou mangá que você leu? E 94% da nossa pesquisa feita com nossos seguidores deu a Turma da Mônica. Agora eu vou falar um pouquinho. Para desenvolver esse trabalho, a primeira metodologia que utilizamos foi o 5W2H. Então, o que é? O projeto ele consiste na divulgação, feita totalmente virtual, do evento da CCXP 2022. Com essa divulgação, vamos traçar o nosso plano de marketing. Por quê? Porque será feito? Será feito para atrair o público novamente ao ambiente físico, após 2 anos sendo realizado de forma remota. E também a gente quer bater o recorde de maiores ingressos vendidos. Quando? Será feito a divulgação desde o dia 1º de outubro até o último dia do evento, 4 de dezembro. Quem será feito? Será feito pela Tropical Media, junto com as empresas parceiras e também com a CCXP 2022, onde será feito totalmente virtual, como eu informei, especificamente nas plataformas das redes sociais, Twitter, Facebook, TikTok e Instagram. Como será feito? Então, como eu falei para vocês, a primeira metodologia que utilizamos foi o 5W2H, a segunda, análise do SWOT, para conhecermos os pontos fracos e fortes do evento, e também macro e microambiente, para conhecermos fatores internos e externos do evento. Quanto custará? Por se tratar de um projeto totalmente voltado ao digital, não haverá custo nenhum. Vá, por favor. Bom, já falei, meu nome é Bárbara, eu vou falar um pouco da nossa análise SWOT. Bom, as forças que nós percebemos muito é a visibilidade geek, que é o mundo geek, né? O mundo geek ele é um mundo muito amplo, então nós conseguimos um público muito amplo também. Nós temos desde pessoas que gostam de videogame, desde pessoas fãs de heróis, fãs da Marvel, pessoas que gostam de filmes e séries, então é um público muito grande, então nós conseguimos abranger bastante com todos eles. Outra também é a estrutura do espaço físico. Por quê? Mesmo com o ambiente tendo sido virtualmente e as pessoas que gostarem do conforto, estar nas suas casas, não terem o custo, fisicamente você tem a troca com as pessoas, você tem a troca você pode vestir do seu personagem favorito, você tem emoção, interação, você consegue, desde a criança até o mais velho, você consegue interagir com gerações. Com as fraquezas principais, eu coloquei pouca verba para promoção, no caso a nossa mesmo, que nós estamos fazendo, porque não tivemos verba nesse trabalho. E também a pouca diversidade. Isso também explica nós usarmos a Turma da Mônica. Por quê? O próprio Maurício de Souza gosta de diversidade, de inclusão. Os personagens dele falam sobre isso. Temos personagens com deficiência, temos pessoas de todos os gêneros e cores, então assim... Por conta disso, é uma fraqueza que nós estamos trazendo para uma força nossa da Tropical. Oportunidades. Nós temos o uso das redes sociais, que foi o nosso maior foco. Por quê? Com as redes sociais, nós atingimos no TikTok as crianças, que hoje é um vício das crianças do TikTok, mas os mais velhos gostam do Facebook, gostam do texto, de entender o que vai acontecer. No Instagram, nós usamos as enquetes, que foi muito... Nós conseguimos 94% só falando da Turma da Mônica, então foi algo muito forte. E no Twitter também. Depois, mais pra frente, vocês vão ver, nós contamos histórias no Twitter e é onde a gente consegue um público forte. Como ameaça, nós temos o deslocamento ao local, que eu disse, era um conforto para as pessoas estarem dentro de casa, é um conforto você não ter gasto com aquilo. Porém, então isso é uma ameaça muito forte que estamos tentando mexer e fazer com que a pessoa se sinta bem de ir até o local. E um bem forte é o Mercado Livre, da CCXP, só que eles não têm muito uso em questão de propagandas. Você sabe o que é, você tem um aplicativo, mas não temos propagandas do Mercado Livre em grande porte. Então essa é uma ameaça bem grande. Pode passar, por favor. Macro e microambiente. No microambiente interno, nós temos a produção, área financeira, estratégia de marketing e área comercial. Na produção, o nosso maior foco foram as redes sociais, que nós falamos. Nós conseguimos tudo por ali, todo o nosso público foi voltado nas redes sociais. A área financeira foi livre, no nosso caso, da Tropical Media, por não ter uma verba institucional.
Estratégia de marketing. Na estratégia de Então vocês vão marketing, fazer a campanha gratuitamente pra gente. e a campanha Vocês não vão receber nada por esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui para a CCXP. Não, nós vamos receber a verba, eu digo, para produzir isso, para produzir os personagens, para produzir aquilo. Nós tivemos a nossa verba mesmo, da própria Tropical Media. Mas nós Eu teremos ainda um não retorno. compreendo isso, doutora. Segundo as informações que eu tenho, a produção é acadêmica. Então, a produção, a concepção da ideia e as estratégias são acadêmicas. Então, não há um investimento. Se o projeto for contratado, cabe, então, uma revisão de custos. Ok, perfeito. Por gentileza, continue. Como estratégia de marketing, nós temos as redes sociais e a captação do público para o evento. Que, novamente, vai muito para a parte do TikTok. As crianças convencem os pais. E os pais olham pelo Facebook, pelo Instagram, o que eles vão ver lá se levarem as crianças. Área comercial, temos as vendas do ingresso que já são da CCXP, uma venda de ingresso, e as empresas parceiras, que eu disse, um exemplo, o Mercado Livre, né? Com o Mercado Livre, ele não tem ele não tem comerciais dele mesmo, mas ele pode proporcionar comerciais para nós, dentro do que ele tem. Pode passar. Microambiente externo, desculpa. No microambiente externo nós temos a própria CCXP, que já é um evento gigante, é um evento muito conhecido. Nós temos como concorrência a Geek Brasil, que é a nossa maior concorrente. Como fornecedores nós temos a Faber-Castell, nós temos a Chili Beans também. Clientes, nós temos um amplo de 5 a 65 anos, pois como é um evento muito amplo, o nosso público é muito amplo também. Público-alvo vai de crianças e adultos de 5 a 65 anos e prestadores de serviço temos os fã-clubes de cada um tanto da parte de atrizes, atores, tem o fã-clube, tem de videogames também. Temos o Mercado Livre e a Nest. Como macroambiente demográfico, nós temos, em primeiro lugar, o espaço físico, que vai ocorrer, que é um espaço muito grande. Nós poderíamos também montar o nosso stand lá, que chamaria mais atenção. Psicológico, por conta do envolvimento das gerações e das pessoas. Nós temos tecnológico, pois foi onde a gente usou e nós focamos na tecnologia. Cultural, por ser uma diversidade dentro do mundo, como eu disse, é um mundo muito amplo, nós conseguimos muita cultura com aquilo. Econômico, não teve uma verba para nós, né? Mas quanto mais pessoas trazemos para o evento, a CCXP ganha com aquilo. E ecológico, porque tudo que nós fizemos foi da parte digital. Então não houve papel, essa parte de desmatamento por conta do papel, né? Pode passar. Agora eu vou falar das artes. Bom, sabemos que vamos trabalhar com as redes sociais que já foi citada e a linguagem é diferente. Então, a linguagem que eu vou usar no Instagram não é a linguagem que eu vou utilizar no Facebook, ou no Twitter, ou no TikTok. Essas artes aqui são exemplos do que utilizaremos no Instagram. Então, aqui vocês conseguem ver que, como eu informei, sempre será o layout da Turma da Mônica, com todos os clássicos, todos os gêneros que englobam a CCXP 22. Aqui vocês conseguem ver o que a Bárbara acabou de falar, a questão da inclusão, da diversidade nos quadrinhos, o que é muito importante isso. E aqui também essa metáfora que a gente quis dizer com o filme do Homem-Aranha, que fez muito sucesso, bateu recordes em 2021, e também o que a gente quer trazer para a CCXP 2022, que é de volta ao lar, que é de volta ao mundo físico, ou seja, o evento retornando após 2 anos de pandemia. Outra coisa que eu quero citar agora é, igual eu falei, a questão da postagem no Twitter. O Twitter, ele tem agora a mania do post-tweet, que é aquela questão da narração. Eu trouxe hoje para vocês uma ideia que lançamos, que vai puxar outro gatilho de um setor muito importante para o evento. Eu vou falar para vocês como vai funcionar mais ou menos. Esse é um tweet de um amigo que recebeu a ligação de outro amigo. A linguagem ela é coloquial, vai ter uso de gírias, porque é algo totalmente informal. Eu vou ler para vocês agora, licença. Hoje recebi uma ligação de um parça meu, que me deixou emocionado. Leleu cresceu comigo. Jogávamos bola, juntamos dinheiro para comprar gibi e arrastamos demais as quermesses da quebrada. Leleu passou por vários perrengues desde moleque.
A morte de seu pai não foi fácil. Ele não curtia ir para a escola. Sofria com as piadinhas feitas por outras crianças devido à sua cor e o seu cabelo. Tia Jacira o deixava na escola. Mal virava a esquina, Leleu ia para a praça. Nossa professora Rita já tinha percebido a tática, então resolveu segui-lo. O menino, que não era nada bobo, logo percebeu. Ele foi correndo e viu um tubo de esgoto. Desceu o tubo e foi caminhando, tentando não pisar. Conseguiu sair em outro lado da rua. Fugiu nesse dia, mas nossa professora não desistiu. No dia seguinte, ele resolveu entrar na sala. A professora perguntou o que ele gostava, já que estava na cara que não era estudar. Ele então falou que ele amava ler e que histórias em quadrinhos eram suas preferidas. Ela percebeu que podia fazer a diferença na vida dele. Então começou a dar toda a matéria em forma de quadrinho. Todos sabem quanto o professor ganha, todos sabem o trabalho que eles têm. Ela teve esforço por uma única criança. A minha professora não queria que Leleu ficasse em um bueiro de esgoto a vida toda. Hoje ele me disse a seguinte frase: eu existo porque tinha uma professora teimosa que correu atrás de mim, me tirou do esgoto e salvou a minha vida. Leleu, cujo nome de batismo é Leandro Roque de Oliveira, atualmente vive de rap, segue a cultura do hip hop, não largou a escola e ganhou milhares de prêmios e reconhecimentos. Me ligou hoje todo bobo. Foi convidado para participar da CCXP 2022 no setor Activare, um espaço para quadrinistas independentes. Sabe quem ele vai levar para contar essa história? Rita de Cássia, e vai mostrar uns trampos que ele fez recentemente na ilustração. Hoje ele também é conhecido por Emicida. Essa é a história de hoje. Não percam tempo. Vamos trocar essa ideia com o próprio. Leleu, eu desejo tudo de melhor para você, irmão. Professora Rita, hoje eu sou professor de história. Muito obrigada. Então, essa história é a história do Emicida. É uma história verídica. É um convidado confirmado para a CCXP 2022. Então, a gente quer atrair o público assim no Twitter. A gente quer contar a narração de uma história de superação. O Emicida é um artista que é totalmente envolvido com a ilustração, com quadrinhos, é apaixonado. Então, ele tem muito a ver com o Art Valley. Ele é um dos corações da Art Valley e, por isso, é um dos artistas convidados. A gente também fez um vídeo no TikTok, que, como eu citei na parte 1, a questão de geração em geração. Para a gente conquistar o coração no TikTok, o que vamos fazer? Pessoas de diversas idades, 60, 5, 15, 18 anos, vão falar a mesma coisa. O nome, a idade e eu vou para a CCXP 2022. José, licença. Pode passar, por favor. O nosso planejamento de mídia, hoje a gente vai trabalhar com essas 4 redes que vocês têm. Notamos que vocês hoje, dentro dessas 4 redes, aqui as principais, vocês possuem quase um total de 23 milhões. Então, agora a gente estava falando, a gente vai começar pelo Twitter, através das histórias, a gente vai contar de uma forma, versão narrativa, aquela história de quadrinistas e roteiristas para a CCXP que a gente vai convidar. Para dentro do Facebook vai ser uma outra linguagem também, a gente verificou hoje que também dá para trabalhar com foto, imagens, e a gente vai trabalhar também com a parte de vídeos. Então a gente vai trabalhar toda a parte de divulgação dentro do Facebook com textos um pouco mais longos que o Twitter já não traz tanto pra gente. Dentro do Instagram a gente vai trabalhar com postagens. As postagens elas vão meio que se casar com os Reels que vai ser revelado durante a semana da CCXP. Notamos que para fazer a venda de ingressos crescer, eles sempre gostam, os clientes que vão comprar os ingressos, eles sempre gostam de saber quem são as atrações. Mas como vocês sempre gostam de trazer as atrações, confirmar com quase uma semana antes do evento, a gente quis trabalhar com aqueles posts que trazem uma revelação, que tem aqueles segredos dos convidados, apenas guardando a silhueta dele. Então a foto ela vai casando com um dos personagens da Turma da Mônica, onde eles vão apresentar aquele convidado. Senhores, vocês têm mais 2 minutos. Ok. E aí ele vai se casar junto com o vídeo, aonde a gente vai pedir para ele ir pro TikTok, que é onde o convidado ele vai ser revelado. O primeiro convidado, igual ele falou, vai ser o Emicida. Então a gente vai começar com as postagens dentro do Twitter, dentro do Instagram, perdão, através de fotos, postando a silhueta, para no final a gente revelar através da trend dentro do TikTok. E dentro da CXP a gente também vai trabalhar com a parte de apresentação também.
E para encerrar, eu só vou falar das últimas plataformas digitais que nós temos e que nós vamos trazer uma educação para as crianças, já que esse é o nosso principal objetivo. Eu coloquei 3, o CIE, Centro de Integração Escola e Empresa, o Senai e a Fundação Bradesco, porque são 3 plataformas de ensino que têm cursos livres para as crianças. Nós conseguimos colocar esses próprios personagens dentro dessas plataformas, passando em linguagem de diversidade, inclusão, cidadania mesmo. Conseguimos trazer eles para essas 3 plataformas, as principais plataformas de ensino, e com isso, além de trazer o incentivo da leitura física do gibi e dos livros, nós também temos a parte digital que não pode esquecer, já que o mundo está assim digital e nós precisamos que as crianças também tenham aulas digitais, mostrando o bem que elas podem fazer dentro da sociedade. E essa acabou a nossa apresentação e eu agradeço o tempo. Muito bem. Obrigada. Então, eu quero pedir para vocês se sentarem, por gentileza, para nós podermos negociar agora, né? Temos um tempo para negociar. Então, primeiramente, eu quero agradecer a exposição de vocês. O senhor, quem é? Bruno, Bruno. O professor senhor na chegou casa. atrasado na nossa reunião, eu vi que você chegou carregado. Eu trouxe alguns componentes que são muito importantes para a divulgação do nosso projeto e também material físico para apresentação. Você gostaria de nos mostrar? Sim, Fique com à vontade. Enquanto isso, nós vamos conversando aqui. Quem que é o responsável pela criação da agência de vocês? Pela criação é eu. Você e o Bruno, Thaís, né? O seu nome. Thaís, eu quero que você me explique, por gentileza, por que você chegou nesse conceito, a leitura em todos os universos, e o que isso pode contribuir efetivamente para a nossa campanha. Bom, a leitura em todos os universos porque é importante, né, que as crianças tenham a educação. Então, em todos os Mas universos... é uma função da CCXP transmitir educação para as crianças? Não necessariamente, mas envolve o mundo geek e isso faz parte da vida das crianças, né? Porque elas acompanham os personagens. Então, como a gente acha que é interessante e importante elas aprenderem, né, conforme a leitura, a vivência delas, a gente quis embutir isso, algo que elas gostam com o tema, né, para poder elas aprenderem enquanto elas brincam. Muito bem, muito obrigado. Sr. Bruno, qual que é a referência para esse conceito? De onde vocês tiraram isso? Com base nisso levantado, nós fizemos um design thinking, também um brainstorm, também Qual é a referência? referência. De onde vocês tiraram esse conceito? Nós tiramos o conceito, a princípio, você fala em questão... Conceito. Vocês representaram o conceito, a leitura em todos os universos. De onde surgiu esse conceito? Qual a referência, a base dessa informação? A base da informação seria alcançar todas as pessoas de diversas idades, com relação às gerações também, tanto das crianças até as pessoas adultos, idosos, que passaram pela questão da leitura em si, né, ao contato com a leitura com o gibi. Então, nós percebemos que o gibi alcança desde as pessoas da nossa geração, passaram dos nossos pais e também dos nossos avós. Começaram, na realidade, com os nossos avós. Muito bem, muito bem. Estou perguntando isso porque o nosso público é um público bastante diverso, não é mesmo, doutora? Tem uma pergunta Você quer também. comentar, por gentileza? Em relação a isso também, quando você leu a questão, a história de Emicida, a minha pergunta é o seguinte: a Turma da Mônica é conhecida como, eles são conhecidos como personagens que narram histórias caseiras, do cotidiano, né? E atraem adultos por isso. Mas eles não são conhecidos como formadores de opinião no nível, por exemplo, de uma personagem como a Mafalda, né? Eu entendi que a escolha do Twitter foi uma escolha estratégica para alcançar esse público que forma uma opinião a respeito da educação e do entretenimento. Queria saber o que mais vocês pensaram a respeito dessa estratégia, porque vocês vão ter que fazer uma conversão. Vocês vão ter que converter um personagem que classicamente já é conhecido como histórias do cotidiano e trazer para um contexto um pouco mais presente na questão de transformação, de educação, de desenvolvimento. E eu quero aproveitar, qual a ligação do Emicida com Turma da Mônica? Claro. Então, como eu falei para vocês, por mais distante que possa parecer, a Turma da Mônica e o Emicida não estão distantes. Ao contrário. O Emicida, como eu falei, ele era um apaixonado por quadrinhos. Ele também, quando criança, começou pela Turma da Mônica, já deu entrevista falando. Então, a Turma da Mônica é o passo. É quando você tem aquela sensação de pegar o gibi, ver os quadrinhos, balãozinho e começar a ligar.
Então, a Turma da Mônica, ela traz esse contexto nostálgico, ela traz a geração em geração. É justamente isso que a gente quer juntar e traçar o nosso planejamento de marketing digital. E só para complementar a pergunta da professora, a gente. Professora. A diretora da Carla, a gente também tem as outras fases da Turma da Mônica. No caso, a gente também tem a Turma da Mônica Jovem, onde conversaria com. Mas onde a Turma da Mônica Jovem apareceu aqui? Ela apareceu na parte de mídias. A gente quis trabalhar. Mas a criação da Turma da Mônica Jovem. É o primeiro post. Perfeito. Então, como ele conversa com um outro tipo de público, onde ele tem um outro tipo de temática, que ele traz aquela temática do gibi, que é um pouco mais para HQ, voltado para esse tipo de universo, ele é um outro público que a gente vai trazer. Um público jovem, adolescente já. E ele já conversa com assuntos do cotidiano, que é onde a retina da Turma da Mônica tem que trabalhar hoje. Falando em público, me deu uma inquietação aqui no momento do início da apresentação, em que vocês colocaram o dado de que a pandemia reduziu o público da CCXP, né? E que depois vocês trazem como estratégia que vocês querem manter o público da CCXP numa modalidade presencial. Se o público foi reduzido, qual é a estratégia para aumentar e não só para manter? Para responder essa pergunta, né? Como nós temos um público-alvo muito amplo, como eu disse. Então, a nossa estratégia é conquista crianças, a criança tem o seu responsável. Você puxa dois públicos em uma só jogada. Exatamente. Se você tem uma criança de 5 anos, não necessariamente ela vai com o pai, mas ela vai com o avô, ela vai com algum responsável naquilo. E trazendo essa ideia do gibi, você, além de convencer a criança, você traz a nostalgia do adulto. A nostalgia de viver aquilo que ele viveu mais jovem. Então você tem dois públicos. Vocês acreditam realmente que a campanha de vocês não está infantilizando o evento, que é conhecido pelo público nerd que frequenta? Acreditamos que não está infantilizando. Com base em quê? Com base, eu posso dar um exemplo. Meu pai, ele tem 60 anos. E ele é apegado à Turma da Mônica. O seu pai é o nosso público? Ele é um do público. Ele é um alvo também. É de 5 a 60. Essa, como a Bá falou, é um público bem abrangente. Então, sim, ele também faz parte do público Qual de alvo. vocês que já frequentou o nosso evento, que conhece de perto o nosso evento? Vocês não conhecem o nosso evento? Virtualmente, Virtualmente. não fisicamente. Vocês não foram. Vocês já viram como os nossos jovens eles frequentam o evento? Sim, Que sim. eles buscam, Sim. como eles Sim. se vestem, Sim. como eles falam. A gente E por que optar por Turma da Mônica? Para começar, que a nossa agência Tropical já tenta buscar tudo nacional, né? O público-alvo da... Mas o nosso público é bastante diverso e busca uma referência internacional. Sim, as referências são internacionais, mas nós também temos uma referência boa nacional, que é a Turma da Mônica. É um gibi muito comprado, é um gibi muito visto e é um gibi nacional. O Brasil também tem referências muito boas, o Brasil também tem história muito boa. E a Turma da Mônica em si, o gibi da Turma da Mônica, ele traz, por exemplo, o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, dentro do gibi, personagens de verdade dentro do gibi. Então, o Emicida seria mais um, que não existe, e ele pode ser trago dentro da CCXP, e também trago dentro de um gibi. Vocês chegaram a verificar valores junto ao estúdio Maurício de Souza para esse tipo de ação? Como funciona essa negociação? Referente à negociação, a gente teria que entrar em contato junto com a imagem Turma da Mônica, né? Pedir uma licença para utilizar a marca Turma da Mônica, o Maurício ele autoriza, tanto que ele também é um convidado confirmado da CCXP 2022. Vocês já entraram em contato com eles, então? Sim. E ele é um patrocinador. Ele está dentro da CCXP dentro do site mesmo dele. Como Você expositor. encontra e também como um fornecedor da imagem da Turma da Mônica dentro. Doutora Eu Carla? posso ver o plano de mídia completo de vocês? Ai, né? Quantas peças vocês puseram para essa campanha? Quantas redes sociais? 4. E que frequência cada uma? Menos uma cada semana. E as peças que você está apresentando?
apresentaram para a gente são as peças da campanha. Sim. Por que vocês acreditam que elas engajam nesse público que vocês querem alcançar? A gente, se hoje a gente for trazer um exemplo na questão da figura que a gente escolheu, a gente pode trazer, no caso, o exemplo do Globoplay. O Globoplay, ele lançou uma série original da plataforma voltada somente para a história do Turma da Mônica, onde eles trabalharam a divulgação dentro disso e eles conseguiram ter uma audiência dentro da plataforma de streaming voltada para essa turma. A gente entende que hoje a Turma da Mônica pode ser muito infantilizada, mas todo mundo cresceu ouvindo a Turma da Mônica, todo mundo cresceu escutando as histórias ou na escola ou em rodas de amigos, assistindo até filmes do Maurício de Souza Produções. E a sacada da gente foi isso. A série Turma da Mônica, quando o Globoplay fechou o patrocínio com a empresa, foi uma das séries mais vistas naquele período. Vou fazer só mais duas perguntas, então, né? Só assim. Vocês acreditam na campanha que vocês elaboraram? Sim. Porque essa campanha, ela não foi feita só para o público-alvo, foi feita para cada um. Então, cada um tem uma história com a Turma da Mônica, cada um tem, por mais que a gente não tenha tido contato presencial, a gente quer ir no evento. A gente conversou com pessoas que foram no evento. A gente observou e falou, olha, o que essa campanha, ela remete a você? E ela falou liberdade, nostalgia. Então, a gente acredita na campanha. Tá certo. Além disso, também ela tem um papel importante na nossa sociedade com a questão da leitura, né? A gente observa que no Brasil tem muitos analfabetos funcionais, que são pessoas que são alfabetizadas, mas são pessoas que não conseguem entender, às vezes, um contexto. Então, a gente quer reforçar essa questão da leitura em si. E essa questão dos universos é que hoje em dia as nossas crianças estão muito no digital. Mas e nós estaríamos muito... confundindo com a Bienal do Livro? Se eu vou incentivar a leitura, eu não estou confundindo com a Bienal do Livro? Não, porque é o nosso conceito, né? E a trazer através da Turma da Mônica esse incentivo ao livro, a leitura para o evento. E se nós solicitarmos ajustes na campanha, quanto tempo vocês desenvolvem esses ajustes? Até o começo de novembro. Acho muito tempo. Eu também acho muito tempo. Acho muito tempo. Apesar que novembro é amanhã, Exatamente. sendo que com Vocês teriam condição de nós começar teríamos amanhã? condições de começar amanhã. Sim. Independente primeira do segunda ajuste? de novembro a gente já poderia entregar. Qual semana? Na primeira Na semana. primeira semana. Da primeira semana. Então até sábado vocês nos entregariam. Sim. Sim. Perfeito. Quem é o responsável pelo planejamento? Como é que vocês chegaram na análise SWOT? Bom, a análise SWOT, nós observamos toda a feira, nós assistimos vídeos da feira, do evento em si, demos uma olhada no público muito abrangente que existe lá dentro, e também, principalmente, no que aconteceu no evento virtual, porque era a nossa maior fraqueza, né? Trazer de volta o público que tinha um conforto muito grande dentro de casa e não tinha um custo também. Então, tivemos que analisar bem essa fraqueza e essa ameaça para entender qual oportunidade nós teríamos lá dentro do físico. E de onde vocês tiraram as oportunidades e ameaças? As ameaças dentro Do micro ou do macroambiente? do microambiente. Do microambiente vocês tiraram Não, ameaças. desculpa. No macroambiente, nós tivemos o problema da pandemia, muito grande. E o problema do macroambiente foi a nossa maior ameaça, como eu disse. E para trazer aquilo de volta, nós tivemos também que tocar um pouco na emoção. A emoção de estar vendo virtualmente, a emoção de estar lá fisicamente, vai ser a mesma? Não tem como ser a mesma. Então vocês usaram o macroambiente para fazer a análise SWOT. Sim. Por que ela foi apresentada posteriormente? Primeiro você tem que entender ali o que nós vamos fazer dentro da Tropical e dentro. Isso eu entendo porque eu sou diretor de marketing. Não, então, eu digo nós aqui. eu compreendo isso. Eu quero dizer o seguinte, vocês me apresentaram dados de maneira invertida, isso me preocupou bastante. Eu fiquei bastante tenso no momento que eu observei, porque eu vi uma análise SWOT e eu não consegui compreender de onde havia sido tirado aqueles dados, por isso o questionamento. Sim. Então eu peço a vocês que fiquem atentos quanto a isso, porque é uma das coisas que nós vamos solicitar as modificações para uma possível assinatura do cheque, para vocês poderem desenvolver a campanha. Claro. Doutora, eu estou satisfeito. Só duas coisas, então, né? Eu falei que eram duas, só faltava uma, mas eu acho que vale a pena, nessa questão da confiança, né?
Se eu tenho que investir, eu preciso confiar, né? A pergunta seria por que eu devo contratar vocês? Esse apontamento é um apontamento técnico que requer correção, mas tem uma questão comportamental também que me deixa bastante inquieta, né? Na questão do atraso, né? Mesmo levando em consideração que hoje a gente passa por um momento diferente, atípico, mas os momentos atípicos eles acontecem em qualquer situação, inesperadamente, e eu preciso ter a garantia de que eu vou poder contar com vocês num prazo tão curto de uma semana. Então, essa é uma observação, e a pergunta é, por que é que eu devo contratar vocês? A nossa agência, ela não está somente focada no nacional. A gente sabe que o internacional também é importante, mas o nacional também ele é muito bom. A gente quer trazer uma produção que seja uma apresentação muito nomeada para o seu evento. A gente quer trazer grandes propostas para suas redes sociais. A gente quer tentar aumentar, a gente não quer tentar, a gente quer ajudar a aumentar o número de seguidores também, para engajar nas redes. E fora da gente tentar trazer também novos serviços de streaming para ser parceiros da CCXP, que é muito importante. Porque hoje a gente conta com as 4 principais plataformas, só que a gente ainda não trouxe as outras que estão lá de fora. Que o brasileiro não conhece a Hulu, que é uma nova instituição de streaming que a gente Por que vocês não apresentaram pra gente? Porque hoje a gente... Nós não conhecemos. Porque hoje ela está apresentada pela Star Plus aqui no Brasil. Hoje quem faz a apresentação... Mas para assinar o cheque eu preciso saber o que vocês querem propor. Por que vocês não trouxeram hoje? Porque ela é uma plataforma de streaming internacional ainda. Teria que ter uma grande, forte divulgação também de sociais dentro da plataforma. Perfeito. Estou satisfeito. Estou satisfeita. Muito bem, então eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Muito obrigado por isso. Menos para finalizar, nós temos também um demonstrativo de como vai seguir para ficar para vocês. Infelizmente o tempo de vocês já esgotou, porque nós temos uma próxima licitação. Então eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Até logo.